Bom dia, vamos para mais um videozinho aqui corrigindo as questões do PAS 3 sobre o programa 2017, ou seja, a provinha que foi aplicada no ano passado, a mais recente possível. Vamos fazer agora nesse questão 80, 86 e 87. Começando pela questão 80, a gente tem um textão aqui para ler, uma questãozinha tipo B, então tem que prestar atenção em bastante coisa, porque a questão tipo B vale um pouquinho a mais a sua pontuação. Então, maravilhoso, né? Vamos lá. Situação problemas ligados à otimização de espaços são recorrentes em demarcação geográfica. Considere que, para o cultivo de espécies vegetais raras, será cercado uma parte de uma reserva florestal na margem de um rio, com a frente do terreno aberta para esse rio. Beleza. O comprimento total da cerca será de 100 metros. Beleza, duas informações importantes. Então, a gente vai plantar espécies vegetais raras de frente para um rio. Eu já vou desenhar dois aqui, porque eu sei que a gente vai precisar. E a gente vai ter uma cerca de 100 metros. Cara, se a cerca é de 100 metros, provavelmente ele está falando de perímetro ou algo parecido com perímetro. Então, vamos continuar. O terreno cercado pode ter a forma de um retângulo ou de um semicírculo, com áreas máximas. Guarda essa informaçãozinha aqui no seu coração. Áreas máximas, beleza. Primeira situação, um retângulo. Segunda situação, um semicírculo. Credo. Tá feio, mas deixa aqui. A margem do rio... continuando aqui, ó. A margem do rio é uma linha reta e a cada metro quadrado do terreno cercado serão plantadas em média 6,28 unidades das espécies vegetais. Aqui eu já quero que você tome um cuidadinho, ó. 6,28 é um número esquisito. Mas se você pensar direitinho, ele é o dobro de 3,14, que geralmente é o número usado para pi. Então isso daqui é a mesma coisa que 2π. Provavelmente em algum momento você vai poder cortar alguma coisa. É um clássico do Enem, do PAS, desculpa. É um clássico do PAS quando ele te dá algum númerozinho bizarro, você acabar cortando em algum momento. Então vamos lá, vamos ler a questãozinha. Considerando 3,14 como valor aproximado para π, calcule quantas espécies vegetais poderão ser plantadas a mais, no terreno de maior área, em comparação às que poderiam ser plantadas no terreno de menor área. Beleza, ele está falando aqui das áreas e ele vai ter que comparar. Maior área vai ter mais produção, que ele falou que é 6,28 unidades por metro quadrado, e a gente vai ter que fazer a subtração do menor para o maior. Beleza. Vamos analisar aqui rapidinho antes de fazer as contas. Se liga. A gente tem uma semicircunferência e uma circunferência aqui. A gente vai ter que calcular a área das duas, que é esse espaço aqui que a gente vai ter para plantar nossos vegetais raros aqui, segundo o texto. Ele falou que a cerca é de 100 metros, então se a gente prestar atenção, tudo que está de vermelho aqui nas duas situações tem que ter um total de 100 metros. Por isso que eu falei que ele ia falar provavelmente sobre perímetro ou algo parecido, né? Porque no caso do retângulo ali, são aquelas três medidas. Aqui a gente vai precisar desse raio, né, para calcular. Beleza, informações aqui guardadas, a gente já tem mais ou menos o que a gente vai ter que fazer. Então, basicamente, calcular as áreas e comparar as duas produções. Eu vou começar com a área da semicircunferência, que eu acho, além de mais fácil, eu acho que vai ficar um pouco mais organizado. Pensa comigo, se fosse um círculo completo, a circunferência dela que mede 100 metros, essa partezinha aqui da cerca, a parte em vermelho que está em volta, seria 2πr, mas como é uma semicircunferência, é só a gente pegar isso e dividir por 2. Maravilha. Simplifica o 2 com 2, e a gente sabe que tudo isso daí, π vezes r é igual a 100. Por que é importante você fazer isso daqui? Pensa comigo, se você fosse calcular diretão a área, você vai falar, a área é πr ao quadrado dividido por 2. Mas você não tem um raio. Esse perímetro vai te dar essa informação, ó. Passa o π dividindo. Maravilhoso, sensacional. Você descobriu o valorzinho do raio. Agora sim a gente pode calcular a área. πr ao quadrado dividido por 2. A área do círculo dividido por 2, porque é uma semicircunferência. Maravilhoso. Substitui seu raio. Ó, divisão dentro do parênteses, tudo elevado ao quadrado. Potência para um, potência para outro. Então, a nossa areazinha vai ser π vezes c ao quadrado dividido por π ao quadrado sobre 2. Nossa, difícil falar isso daqui, né? Mas, ó, simplifica o π com π.
você vai ter 100 ao quadrado dividido por π dividido por 2. Dica para você não se perder, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Fica mais bonitinho e aí você vai ter essa área assim, ó, 100 ao quadrado sobre 2π. Professor, por que você não substitui esse π por 3,14? Eu acho mais fácil fazer as contas só com π. Lá no final, se precisar, a gente substitui. Nesse caso, a gente nem vai precisar. Ó, se liga naquela informação que eu te dei lá atrás do 6,28. A produção, você vai pegar a área e multiplicar por ela. Então, a gente vai pegar essa areazinha, multiplicar por 6,28. Só que lembra que a gente comentou que 6,28 é a mesma coisa que 2π? Cortou, cortou. Nossa produção na área de semicircunferência é de 10.000 espécies de planta. Maravilhoso. Falta calcular o nosso retângulo aqui, que convenhamos. Vamos fazer a mesma lógica? Se a gente começou com o perímetro aqui, por que a gente vai mudar? Vamos começar com o perímetro aqui também. Nesse caso aqui, ó, 2x mais y, porque é a soma desses três ladinhos. Não vai ter cerca aqui no rio, foi o que ele me falou, que essa parte aqui era aberta. Então, maravilhoso. De cara, sejamos sinceros, a gente tem duas incógnitas aqui. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer alguma substituição. Já não vamos perder tempo com isso. Vamos isolar esse y, deixa esse y sozinho, joga o x para o outro lado. A gente vai precisar disso daqui em algum momento. No fundo do nosso coração, a gente sabe disso. Vamos pensar agora na área. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. X vezes y. Olha aqui que maravilhoso. A gente pode substituir esse y aqui. A gente vai ficar com x vezes 100 menos 2 vezes x. Chuveirinho aqui, lindo e sensacional. 100x menos 2xy. Vamos organizar isso daqui para ficar bonitinho? Tá meio esquisito. Olha a carinha de equação do segundo grau maravilhosa que tem aqui. Carinha total de equação de segundo grau. Agora que vem a interpretação que é bem importante para essa parte. Eu até deixei marcado aqui no texto, ó. Áreas máximas. Se a gente está falando de equação de segundo grau, análise rápida de equação de segundo grau. Olha o meu Azinho, ele é negativo, então vai ser uma parábola triste, com cavidade para baixo. Apesar dela ser triste, ela tem um negócio aqui que a gente chama de ponto máximo, que também é conhecido como vértice da sua equação. Então, se eu quero saber a área máxima, eu preciso do meu ponto máximo. Vamos trabalhar com o vértice disso daqui. Se você não lembra, x vértice é menos b sobre 2a. E aí é facinho. Substitui seu b, que vale 100, substitui o seu a, que vale menos 2. Toma cuidado com os sinais na hora de fazer as continhas, mas é bem tranquilo de se fazer isso daqui. Você vai achar o seu x vértice igual a 25. Esse é o valor do x para que a área seja máxima. E por consequência, olha a equação lá atrás. Você também consegue descobrir o valor do y. Y é igual a 100 menos 2 vezes 25, que vai ser igual a 50. Esse daqui é o seu y vértice. Faltou um vzinho aqui. Maravilhoso. Para ter a área máxima, obrigatoriamente tem que ocorrer essa situação. Portanto, a sua área vai ser 50 vezes 25, que é igual a 1.250. A produção é a área vezes o 6,28, e a gente vai achar um valor certinho. Joga naquela sua calculadora lá, o bonitona, aquela calculadora do PAS ali, ó, sensacional, que provavelmente vai pagar em algum momento quando você estiver fazendo a prova. Joga lá, você vai achar 7.850, e aí, cuidado com a sua resposta. Ele quer saber quantos vegetais a mais poderão ser plantados. Então, vai ser uma subtraçãozinha. 10.000 menos 7.850, 1.250 vegetais a mais no terreno de maior área. Divida seu resultado por 10 e acerta a sua questãozinha maravilhosa. Beleza? Vamos lá, mais um. Questãozinha 86. Eu não coloquei o texto da questão porque era um texto meio inútil nesse caso. E dá para entender só pela questãozinha. Considere todos os formulários cujo a denominação segue o formato A23W. Olha a carinha de análise combinatória. É a cara da análise combinatória essas coisinhas. E ele ainda explica direitinho. Ó. Tem 4 dígitos. O primeiro é uma vogal. Beleza, minha primeira opção é A, E, I, O, U. Eu gosto de fazer desse jeito. Talvez tenha que mudar alguma coisa, mas eu acho que se você anota seus dados, fica um pouco mais fácil de você se organizar depois. Os dois seguintes são algarismos primos em ordem crescente. Olha o cuidado disso daqui.
algarismos primos em ordem crescente. Deixa eu separar aqui os algarismos primos. A gente vai ter o 2, o 3, o 5 e o 7. Por que tem que tomar cuidado nessa parte? Professor, você pode colocar os algarismos com 2 dígitos também? Cara, eles precisam estar em ordem crescente. Se eu coloco o 11 aqui, não tem como eu colocar uma casinha a mais. Então, tem que trabalhar só com esses daqui. Porque quando ele fala nessa situação que são algarismos em ordem crescente, eu vou ter, por exemplo, 2 e 3. Ó, algarismo primo e algarismo primo em ordem crescente. 2 e 5, 2 e 7. Agora vamos começar com 3. 3 e 5, 3 e 7. E se começar com 5, 5 e 7. Essas daqui são as minhas situações. Então, como é rapidinho, como é pouca coisa, já deixa anotado aqui que fica muito mais fácil de comparar depois. E o último é uma consoante. Aí, nesse caso, a consoante eu não vou copiar, porque é consoante demais, né? Deve ter alguma limitação ali na frente. Nesse caso, a partir somente das letras da palavra zeragistão, é possível denominar 144 formulários do tipo referido. Beleza. Aqui que está a minha limitação. As letras que eu posso usar estão todas nessa palavrinha esquisita aqui. O texto, inclusive, usava muito essa palavra. Era uma brincadeira que você não conseguia pronunciar isso. Então, beleza. As letras que eu tenho ali, ó. Z, W, o K, o R, o S, H, J, I, S, T, A e O. Quando você escreve a palavra um pouquinho separado, fica bem fácil de você ver. Então, beleza. Para as consoantes, eu vou ter aqui algumas opções. Que é o meu W, o Z, o W, o K, o R, o S, o W, o J. Ó, isso daqui é vogal. O S está repetindo. T, vogal e vogal. Beleza. Eu tenho 3 vogais como opção. Então, eu vou ter que riscar as outras. O E não é uma opção. O U também não é uma opção. Beleza. Então, para a casa das vogais, eu tenho 3 opções. Para a casa dos números primos, eu tenho 6. E para a casa das consoantes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, princípio multiplicativo. Se eu quero saber a probabilidade de todas essas combinações, é só multiplicar uma pela outra. Maravilhosamente vai dar 144. É possível denominar 144 formulários referidos? Certo, é possível. Questãozinha 87, para a gente finalizar, uma questãozinha aqui que foge de tudo que a gente viu nesse videozinho, cada questão é de uma coisa. Suponha que em um plano Arcangauss, cara, plano Arcangauss a gente está falando de números complexos, beleza? Então a gente vai ter aquele plano igual ao plano cartesiano, só que um deles vai ser reta e o outro vai ser, ou vai ser real e o outro vai ser um númerozinho imaginário. Com as distâncias medidas em quilômetros. O aeroporto de Jardiquistão esteja na origem do plano, beleza? Aeroporto está aqui. E o estádio que cedia as finais do campeonato diretanês e o asilo especial esteja em pontos fixos da raiz, tananã, beleza. Aqui que vem a sagacidade de vocês que estão no terceiro ano, olha esse diferencial. Isso daqui nada mais é do que a equação do segundo grau. Maravilhoso. Equação de segundo grau igual a zero, ele está pedindo raiz. Raiz de equação de segundo grau, a dica que eu posso te dar, usa Bhaskara. Eu sei que muita gente gosta de soma e produto e tal, mas quando você fica viciadinho em Bhaskara, sai de um jeito bem natural. E aqui vai ter um diferencial quanto a isso. Olha só, resolve aqui comigo. Lembra que é um plano Arcangauss, então provavelmente a gente vai se deparar com números complexos, beleza? Já guarda essa informação no coração. Mas basicamente o que ele está falando? Ó, eu tenho um aeroporto aqui e eu tenho mais 2 coisas. Eu tenho o estádio e eu tenho o asilo, que vão dar em 2 pontos, sei lá. Vamos supor que está um aqui e outro aqui. Bem aleatório. Depois a gente ajeita isso. E ele está falando que o trajeto do aeroporto até o estádio, até o asilo e até o aeroporto de novo. Vamos supor que alguém foi lá assistir o jogo. Desceu no aeroporto, foi para o estádio, foi para o asilo descansar um pouco
e voltou para o aeroporto. Ele está falando que é mais de 20 quilômetros. Então, a gente vai ter que calcular essas distâncias aqui. E, para isso, a gente vai precisar das coordenadas que estão aqui, que são as raízes dessa equação. E aí, maravilhoso. Joga aquele seu Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, substitui os valores bonitinhos. Olha o cuidado com sinais, que a gente está falando de números complexos, isso é mais do que essencial nessa partezinha. Fez as continhas, você vai chegar nisso daqui, ó. 6 mais ou menos raiz de menos 64. Até ano passado você falaria o quê? Não existe resposta, vou para a próxima. Porém, agora você sabe que raiz de menos 1 é igual a i. Então, raiz de menos 64, você pode dizer que vale 8i. Então, a gente vai ter duas respostas, né? Como esperado. 6 menos 8i dividido por 2 e 6 mais 8i dividido por 2. Ó, quando você está nesse tipo de situação, esse número aqui, você pode cancelar com 2. Se os dois forem divisíveis, você pode cancelar quando você tem uma soma. Então, é isso que eu vou fazer. Só para ficar mais bonitinho. 3 menos 4i e 3 mais 4i. Observaçãozinha rápida. Isso daqui é uma regra. Sempre que uma das raízes for um número complexo, o seu conjugado também é uma raiz. Professor, o que é conjugado? É o número igualzinho, só que com o sinal da parte imaginária trocado. Esses dois aqui eles são conjugados. 3 mais 4i, 3 menos 4i. Só troquei o sinalzinho, são conjugados, beleza? Guarda essa regrinha no coração que pode ser que te ajude em algum exercício alguma vez na sua vida. Então vamos lá. Agora sim, agora é maravilhoso. Agora eu sei quais são as coordenadas aqui, ó. Eu sei que é esse aeroporto que está aqui, esse estádio que está aqui em cima, ele está na coordenada 3 e 4. Então ele vai ter 3 e 4. E o daqui de baixo é 3 e menos 4. Maravilha. É bom que o desenho também já ficou bonitinho aqui, ó. A gente não precisa mudar muita coisa. E agora é só calcular as distâncias. E, cara, é muito fácil calcular as distâncias quando a gente fala disso daqui. O jeito mais tranquilo que eu vejo, primeiro eu vou calcular essa distância aqui, ó. Como isso daqui está retinho, um em cima do outro, eu só preciso comparar a distância no eixo Y. Eu tenho 4 unidades para cima, 4 unidades para baixo. Então, esse pedaço aqui todinho, com certeza tem que medir 8 quilômetros. Agora, o pedaço que dá um pouquinho mais de trabalho é isso aqui, ó. Mas, cara, é muito pouquinho, porque convenhamos, se você traçar uma reta aqui, ângulo de 90 graus, a gente tem um triângulozinho. Esse lado mede 4 e esse lado mede 3. Triângulo clássico do Pitágoras. 3, 4 e 5. Se você quiser fazer Pitágoras, você vai achar aqui também, ó, muito fácil essa distância. O triângulo de baixo é igual. Olha que maravilhoso. 3, 4 e 5. Então, a gente sabe todas essas medidas. Agora, vamos ver se está certo isso daqui, ó. Seu trajetório é o quê? Seu trajeto, ele começa no aeroporto, que é o seu centro aqui, ó. Vai do aeroporto, aí você vai para o estádio, 5 quilômetros. Do estádio até o asilo, a gente tem um total de 8 quilômetros. Então, vamos anotando. 5 mais 8, e você volta do asilo para o aeroporto. Mais 5. Isso daqui vai dar um total de 18 quilômetros. Dá para ir a pé até. Só demora, mas dá para ir. E ele fala que compreende mais de 20 quilômetros. Eita, mentiroso. É menos, dá 18. Bonitinho aqui calculado. E aqui a gente finaliza essas questõezinhas. Qualquer dúvida, manda alguma mensagenzinha ou deixa nos comentários alguma coisa assim. Mas eu acho que essas questões foram tranquilinhas. Depois eu vou gravar um vídeo com mais questões.